Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar da contribuição vital da agricultura familiar brasileira para a nossa alimentação, a alimentação aqui do Brasil. Foi uma pesquisa ampla, fiz em vários lugares, mas principalmente no IBGE, na Confederação dos Trabalhadores Rurais, a CONTAG, a Embrapa, e com muita ajuda do Gemini e do GPT. E eu vou pedir, antes de mais nada, para você deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo, porque ele é interessante com relação a esse assunto, para dar informação ao pessoal, e assine o nosso canal. Então, olha bem, nós trazemos aqui um texto a fim de fornecer dados e índices atualizados para a produção de agricultura familiar no Brasil. Mas, esses dados pesquisados, não foi possível trazer destes dados algo, vamos dizer, tão atualizados entre 2024 e 2025, porque essas informações não estão totalmente disponíveis, não são dados ainda consolidados, mas uma parte dos dados é consolidados para a data atual. De qualquer forma, esse estudo, ainda que superficial, ele é bastante atualizado, porque ele data minimamente de censos de 8 anos para cá, 2017, 2020, 2022, 2021, e alguns 2024 e 2025. O último censo agropecuário do IBGE foi realizado em 2017 e os dados mais recentes, como os de 2022, estão sendo divulgados de forma gradual. A produção agrícola varia também e os dados de 2024 e 2025 ainda não foram exatamente consolidados devido a essa variação. Mas nós vamos fornecer uma análise de uma fonte de dados de mesmo segmento, com base nos mais recentes disponíveis no IBGE, na Embrapa, na Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores, a CONTAG e muitos outros que eu vou mencionando aqui à medida que for passando, tá? Qual que é a contribuição, então? A agricultura familiar, embora frequentemente subestimada, ou pelo menos não é comentada e dita, ela é a espinha dorsal da produção alimentar do Brasil, respondendo a uma parcela significativa e diversificada dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Existem vários segmentos de alimentos, nem todos são valores percentuais altos de contribuição da agricultura familiar, nem todos são de percentuais baixos. Existe um relativo valor no entorno de entre 25% e 30% que uns pelos outros fornece a agricultura. O resto fornece a agricultura familiar para a mesa do brasileiro. O resto, alguma coisa vem de exportação. Longe de ser apenas um complemento, essa é a principal fornecedora de uma vasta gama de produtos básicos, não todos, mas muitos básicos, desempenhando um papel fundamental na segurança alimentar e nutricional do país. Existe uma cesta de alimentos, isso aí é um dado técnico que precisa de ser um conhecedor mais profundo para entender, mas nessa avaliação superficial aqui dá para ver a importância do trabalho da agricultura familiar, que corresponde a um valor percentual de terras de área menor do que os do agronegócio e da agricultura patronal. Então, olha bem, longe de ser apenas um complemento, ela é a principal fornecedora de uma vasta gama de produtos, desempenhando um papel fundamental na segurança alimentar e nutricional do país. O Censo Agropecuário de 2017 do IBGE nos diz que a agricultura familiar é responsável por cerca de 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, ocupando cerca de 23% da área total em terra no país. Então, olha bem, a agricultura familiar é responsável por 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, mas isso não quer dizer que ela forneça 77% da alimentação do brasileiro, não é por aí. Tá? E ela são os estabelecimentos que mexem com a agricultura, entre agricultura familiar, patronal e agronegócio, ela é 77% do agrícola, dos estabelecimentos agrícolas. Só que são estabelecimentos pequenos, porque é familiar, são lugares pequenos, que ocupam uma área de 23%, o resto é agronegócio e agricultura patronal. Essa agricultura patronal ela contrata não famílias, não é de família, contrata pessoas e fornece também uma gama. E o agronegócio é basicamente para exportação de grãos. Essa produção destaca a alta produtividade por área, porque se ela ocupa só 23% do total, ela tem uma produção razoável
entre os segmentos que eu vou ditar aqui. Alguns segmentos ela chega a 80%, e outros segmentos ela chega a 20 e poucos, outros 50 e poucos. Nós vamos falar sobre isso. Então, existe uma diversificação de culturas em contraste com a cultura em larga escala, que concentra em poucas commodities de exportação, como por exemplo a soja. Explicando e complementando esse parágrafo. Então foi dito que a agricultura familiar representa a vasta maioria dos estabelecimentos agrícolas do país, como o último censo do IBGE de 2017 afirma. Esses estabelecimentos são responsáveis por uma parte significativa da produção de alimentos básicos e do total de empregos do país. Então, dados importantes a respeito dessa comunicação dos 77% dos estabelecimentos agrícolas. O que é importante disso aí? Alimentos para a mesa do brasileiro, uns pelos outros, uns 80%, outros 50%, outros 60%, nós vamos falar sobre isso. Grande parte dos alimentos consumidos internamente, feijão, mandioca, milho, frutas, hortaliças, leite, ovos, carne, contribui para a segurança alimentar e nutricional do país. Frutas também. Empregos e renda. A agricultura familiar ela é o grande gerador de emprego, sendo responsável por 10 milhões de postos de trabalho, que representa a maior parte da força de trabalho ocupada no setor agropecuário. Isso ainda com referência ao censo de 2017. Um censo mais atualizado pode aumentar esse valor, eu não sei. Uso de terra. Apesar de representar a maior parte dos estabelecimentos, os agricultores só ocupam 23% da área agrícola total do país. Diversificação e sustentabilidade. Diferente das grandes monoculturas, a agricultura familiar tende a ser muito mais diversificada, a priorizar práticas sustentáveis que valorizam a biodiversidade e os saberes tradicionais das famílias ligadas ao interior. Alguns são indígenas, outros são famílias de pessoas que caminharam de um centro para outro. Os negros, depois da libertação da escravidão, foram para o interior. Alguns deles fizeram práticas, pegaram pequenas clepas de terra, e os indígenas, e o caboclo brasileiro, os miscigenados, o branco, o próprio branco português, o branco de outras etnias, os japoneses, outros povos que têm pequenas propriedades. Então, quer dizer, uma gama de etnias ligadas aí ao que está aqui dentro do Brasil, por um motivo ou por outro, ou por imigração, ou por deslocamento, ou porque foram libertos, ou porque constituíram famílias de pequenas glebas. Tudo isso aí estabelece um conhecimento, e com isso dá uma produção de alimentos muito grande, que fornece uma boa parcela da mesa do brasileiro e, portanto, dá bastante emprego, bastante mão de obra e movimenta uma quantia financeira razoável. Portanto, ele tem uma importância econômica. Embora os estabelecimentos familiares ocupem menos terras, eles representam um papel vital na economia local e regional, fortalecendo cadeias produtivas, promovendo a inclusão social e econômica de milhares de famílias. Veja bem, se a quantidade de terras para a agricultura familiar fosse maior, nós empregaríamos ainda mais pessoas, teríamos mais gente no campo, menos cidades inchadas, e teríamos uma produção de alimento, inclusive para exportação. E esses grandes estabelecimentos aí do agronegócio, que são grandes extensões de terra que fabricam grãos só para exportação, eles trazem divisas, não resta dúvida, mas ocupam áreas muito grandes que poderiam ser mais bem aproveitadas, porque eles não ocupam toda a terra para isso. E quando ocupam, cansam a terra, tem o problema da monocultura. Não vou entrar em detalhes, porque eu não conheço isso em profundidade, mas sei das críticas que são feitas a esses grandes latifúndios. Porém, das 23% da terra que existe aqui, o brasileiro faz muito bom proveito. Então nós poderíamos pensar em terras que poderiam ser ocupadas, não necessariamente dos latifúndios, desapropriar, não é nada disso, mas o governo podia fazer uma reforma de tal forma que as terras que estiverem disponíveis, que sendo da União, poderiam ser disponibilizadas de maneira que a agricultura familiar pudesse crescer ali dentro. Isso é muito interessante, traz divisa e traz alimentação e minimamente diminui a importação, e ainda pode chegar à exportação. Bom, então vamos detalhar as participações da agricultura familiar por segmento com base nos dados do censo de 2017 e alguns com dados mais atuais. Os mais recentes dados é o do censo de 2017 do IBGE. Muitos dos percentuais por tipo de cultura ou rebanho ainda se refere a esse censo, ou estudos baseados neles.
Informações mais recentes, 2004 a 2025, existem para algumas atividades específicas, por exemplo, leite, cereais, oleaginosas, levantamentos sistemáticos agrícolas, anuários de agricultura familiar, etc., mas ainda não há público, ou seja, publicado um censo agropecuário novo para que nós possamos saber todos os desdobramentos. Então, a base do que nós falamos aqui ainda é o censo de 8 anos atrás. Algumas afirmativas populares, por exemplo, a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Não é verdade, não tem respaldo claro em estatísticas oficiais atualizadas. Os estabelecimentos agrícolas, sim, são 70% de estabelecimentos agrícolas, em 23% apenas da área do país são agricultura familiar. Mas isso não significa que ela forneça 70% de alimentação para a mesa do brasileiro. Isso tem que ficar bem claro, porque existe um dito aí que é errado, que eu até acreditava nele e depois descobri que é errado. Panorama geral da agricultura familiar. Em 2017, a agricultura familiar correspondia a 3,9 milhões de estabelecimentos agropecuários. Ou seja, são 77% de todos os estabelecimentos rurais do país. Isso é da agência IBGE, Agência Brasil, Repositório IPEA. São dados desses institutos. Esses estabelecimentos ocupam cerca de 80,9 milhões de hectares, o que representa apenas 23% da área total ocupada pelos estabelecimentos agropecuários. Esse é um dado da CONTAG, Repositório IPEA e IBGE. Em termos de emprego, a agricultura familiar gerava até em 2017 por aí 10,1 milhões de ocupações no campo, o que é cerca de 67% das pessoas ocupadas na agropecuária, o que poderia aumentar. 67% das pessoas ocupadas na agropecuária. Outros estão ocupados em outras coisas, né? E lembrando que a população que efetivamente está trabalhando não são os nossos 215 milhões de habitantes, porque alguns são aposentados, tem um percentual de 30 e poucos por cento de velhos, acho que 20 e poucos por cento de velhos, tem um percentual de crianças ainda, de jovens, as cidades estão muito inchadas, então dos que estão ocupados, por volta de 67% das pessoas estão em regime rural. Pelo menos foi o que deu para apreender aqui. Em valor bruto da produção agropecuária, o segmento respondeu por 23% do total em 2017, daquilo que são negócios ligados à agropecuária. Participação tipo de cultura. As lavouras temporárias, grãos, verduras, hortaliças, tubérculos, em várias culturas temporárias, a agricultura familiar é responsável por 40% ou mais desse segmento, né, de 2017. Por exemplo, a mandioca é 70%, já o feijão, feijão verde, feijão preto, milho, em torno de 56,4%, também dado do IBGE. O Nordeste e Norte tem participação alta em mandioca, Sul, Sudeste e Centro-Oeste produz grandes volumes de milho e feijão, o semiárido concentra muitos agricultores com lavoura de subsistência ou renda local. As lavouras permanentes, que são frutas, café, fibras, condimentos, culturas tropicais, alguns produtos de café, canefora em grão, 49,7%, banana, 48,5%, café arábica, 34,8% do total nacional são produzidos por agricultores familiares. Para frutas, condimentos como um todo, muitos gêneros em que a agricultura familiar participa com mais de 50% ou perto disso do total nacional, são dessas lavouras, frutas, café, fibras, condimentos, culturas tropicais. Estão nas regiões Norte e Nordeste com destaque. Frutas tropicais, açaí. Sul e Sudeste têm produção mais voltada para frutas, café, hortaliça, com tecnologias mais intensivas. A pecuária de leite, conforme os dados de 2025, 24 e 25 são os únicos dados mais atualizados, a agricultura familiar responde por cerca de 30% da produção de leite nacional. Isso aí é um dado do Correio da Manhã. Em 2017, o censo apontava uma participação um pouco maior, 57% da produção de leite do país era da agricultura familiar. A atividade leiteira está presente em quase todos os municípios ou pequenos produtores têm grande papel na oferta local. Estados como Minas Gerais, por exemplo, são líderes, mas existem vários estados contribuindo com isso. Inclusive com
com demanda local, né? Rebanho bovino de corte suíno. São menos precisos esses dados de participação recente do corte bovino, aves e suíno com discriminação familiar versus não familiar, ou seja, a agricultura que é familiar e aquelas que não são familiares, que são patronais ou até do agronegócio ou de outras atividades ou importadas. Entre 2006 e 2017, porcentagens elas variavam muito por estado e tipo de produção. Exemplo, em 2006 a agricultura familiar respondia por 30% dos bovinos, cerca de 50% das aves, entre 59% e 60% dos suínos, valores um pouco mais antigos, a se confirmar se esses valores persistem agora em 2025. As regiões centro-oeste e sul concentram grande parte de rebanhos, o norte também vai tendo algum crescimento em pecuária e em algumas modalidades. Os tubérculos, por exemplo, mandioca, batata, etc., a mandioca é cerca de 70% de produção nacional. Parece que se mantém assim, feita por agricultores familiares. Isso é do repositório IPEA. Outros tubérculos menos documentados, mas o papel é relevante para a alimentação local, especialmente em Norte e Nordeste, são precisos também. Produção, em muitos casos, para autoconsumo em mercados locais em menor escala para exportações. Isso aí em várias regiões. Oleaginosas. A participação, mas as oleaginosas maiores, como soja, algodão, em escala de produção privada do agronegócio, domina. Né? A agricultura familiar participa mais em oleaginosas menores ou regionais ou para consumo local. Os dados não apontam a participação dominante de oleaginosas em exportação. Porém, regiões centro-oeste e sul lideram a produção de soja. Agricultores familiares têm uma participação um pouco menor nesse tipo de agricultura intensiva, que seria mais para exportação. Os temperos, chás e condimentos, de uma maneira geral, em lavouras permanentes, muitos condimentos como chás, frutas menores, dependem fortemente de agricultores familiares. Exemplo, o louro, cravo da Índia, pimenta do reino, etc. Muitas dessas culturas são majoritariamente cultivadas em agricultura familiar, esse é um dado do IPEA. As regiões norte e nordeste têm significativa produção de ervas chás regionais e o sul e sudeste também para chás mais industriais. Sucos, café e frutas. O café, dependendo da espécie, como café canéfora, acho que é canéfora, não sei, quase metade da produção nacional está em mãos da agricultura familiar. O café arábica, a menor proporção, em torno de 35%, e frutas, sucos tropicalizados. A agricultura familiar tem papel forte, especialmente em frutas regionais, produção local ou para indústria menor, coisas mais localizadas. Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo são grandes produtores familiares, mas também não familiares. E frutas tropicais têm distribuição mais no norte e no nordeste e também no sudeste. Esses dados agora recentes de 2024 e 2025, para complementar. O leite. Em 2024, o Brasil produziu 25,4 bilhões de litros de leite. A agricultura familiar respondeu por 30% dessa produção. Jornal Correio da Manhã foi o nosso dado. A safra de cereais, leguminosas ou oleaginosas em 2025, aproximadamente 341,2 milhões de toneladas. Esse é um total nacional sem discriminação pública recente, clara da fonte de familiar ou não familiar. Não temos essa discriminação de fonte, mas foi daqui de dentro. Anuário Estatístico da Agricultura Familiar em 2004, a tal CONTAG, relata que 3,9 milhões de estabelecimentos familiares respondem por 23% do valor bruto de produção agropecuária, que é mais ou menos a tradução que nós dissemos lá em cima. Esses 23% correspondem a 3,9 milhões de estabelecimentos. Segmentos de produção e participação da agricultura familiar. Hortaliças e frutas. A agricultura familiar domina a produção de alimentos in natura e perecíveis. De acordo com o censo de 2017, a participação da agricultura familiar é impressionante na produção de mandioca, que chegou a 80,4% e agora parece que caiu um pouco. Feijão 55%, milho 32%, uma parte nós importamos, trigo também. Embora os dados de hortaliças e frutas não sejam tão específicos para o produto, é amplamente reconhecido que a maioria das frutas e hortaliças consumidas no mercado interno, como alface, tomate, couve, morango, mamão, vem de pequenos produtores. Autores como Guilherme Moura Lima, em estudos sobre o Embrapa e relatório da Conab, reforçam essa liderança no abastecimento local e regional. A pecuária e derivados, a contribuição familiar é vital. O leite é 49%, aves 58%, suínos 50%.
esse do censo de 2017. Parece que houve variação na leitura que nós fizemos anterior. Essa produção é muitas vezes voltada para pequenas e médias indústrias de laticínios, avicultura, suinocultura, além de abastecer mercado local e feiras. Grãos e tubérculos. Embora a produção de commodities de exportação como soja e milho seja dominada pelo agronegócio, a agricultura familiar tem um papel crucial na produção de grãos voltados para o consumo interno. A já citada liderança da produção de feijão e milho para consumo humano demonstra a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar básica. Além disso, a produção de batata, 35%, e batata doce também tem forte presença entre os agricultores. Culturas especiais tradicionais. A agricultura familiar é responsável e guardiã da biodiversidade das culturas tradicionais, porque é mais interiorizada. A produção de café, especialmente em regiões de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, tem grande parcela de pequenos produtores que muitas vezes praticam agricultura orgânica e de especialidade. Da mesma forma, temperos, ervas, chás oleaginosas como gergelim e mamona são produzidos majoritariamente em pequenas propriedades, garantindo a variedade e a qualidade desses produtos para o mercado local. As contribuições da região sul. A região sul se destaca mais para leite, suínos e aves, com grande número de propriedades familiares integradas e cooperativas. A produção de milho e feijão é forte, com tecnologia de produtividade crescente. A região nordeste é a principal produtora de mandioca, além de ter forte contribuição em frutas, hortaliças e culturas como feijão e milho. A agricultura familiar aqui é essencial para a subsistência de milhões de pessoas e para o abastecimento dos mercados locais. Sudeste. A região tem grande importância em hortaliças e frutas, abastecendo os grandes centros urbanos. Café dos pequenos produtores é um destaque em Minas Gerais. No norte, a agricultura familiar é crucial para a produção de mandioca, açaí, cacau, castanha, além de manter produção de roças para a subsistência, inclusive em florestas. Regiões dentro das florestas. Regiões centro-oeste, embora dominada pelo agronegócio, a agricultura familiar na região é importante da produção de leite, de frutas e hortaliças, complementando o abastecimento dos mercados urbanos dessa região. As regiões que mais produzem, destaques geográficos. O centro-oeste domina a produção de grãos, oleaginosas, culturas de larga escala, soja, milho, etc. Nas estatísticas de 2024, o centro-oeste representava 49,4% da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Agência de notícias do IBGE. Sul, forte produção agrícola de grãos, importante para culturas familiares menores. Também estados do sul têm muitas propriedades familiares com produção de leite, aves e suínos que nós já mencionamos. Norte e Nordeste, papel relevante em alimentos regionais, já falamos mandioca, frutas tropicais, tubérculos, produção local de hortaliças. Também regiões dependem muito da agricultura familiar para a segurança alimentar local, na região Norte e Nordeste. Em Minas Gerais, leite, café, muitos agricultores familiares atuando em vários setores e segmentos. Apesar da vasta produção da agricultura familiar, a alimentação do brasileiro é complementada por um complexo sistema de importações e exportações. O agronegócio em larga escala é o principal motor de exportações de commodities como soja, milho e carne bovina, que geram divisas para o país, mas não se reverte diretamente para a nossa alimentação interna. O Brasil importa, no entanto, alguns produtos essenciais para consumo, por exemplo, o trigo, que vem principalmente da Argentina, o alho, que vem da China. Embora o país seja um grande exportador de café, suco de laranja e carne, a produção da agricultura familiar é vital para garantir o abastecimento e a diversidade alimentar dentro de nossas fronteiras, evitando dependência total das importações, mas nós temos uma dependência parcial. A exportação, alguns alimentos são mais necessários do que outros, nós produzimos em grande percentual. Alguns que são menos, nós produzimos em menos potencial, exceto o trigo, né? A exportação de alimentos básicos como arroz e feijão é frequentemente vista como um fator que pode impactar a nossa segurança alimentar interna, tornando a produção da agricultura familiar ainda mais crucial. Por isso que seria interessante nós termos mais terras. O que complementa a alimentação brasileira? Exportação, importações e insumos. O Brasil exporta muitos produtos agrícolas: soja, milho, café, carne, algodão, açúcar, oleaginosas, frutas tropicais. Nós exportamos. E parte significativa da produção para exportação é de grandes produtores e de agricultura não familiar em grande escala. Então, a familiar não entra aqui, na exportação. Agora, importações de alimentos, que complementam alguns gêneros que não são produzidos por nós localmente,
em quantidade suficiente ou com preço competitivo ou para manter uma diversidade alimentar, certos vegetais fora da estação, frutas específicas, cereais como trigo, etc. A produção da agricultura familiar, ela tende a servir mais ao mercado interno, mercados locais e regionais, abastecimento local, merenda escolar, programas governamentais, por exemplo, Programa Nacional Alimentar, o PNAE, feiras e pequenos comércios. Limites, desafios e estimativas. Capacidade alimentar, vamos dizer assim. Para estimar capacidade alimentar, ou seja, até que ponto a agricultura familiar é capaz de suprir os alimentos consumidos no Brasil, esses dados aqui são importantes. Estudos científicos sugerem que essa contribuição é muito significativa para certos alimentos, mas infelizmente não cobre a totalidade do consumo nacional. Por exemplo, o artigo Agricultura Familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil, de Rodolfo Hoffmann, de 2014, ele mostra que esse número de 70% não é sustentado pelo Censo Agropecuário de 2006 e de 2017. Os autores estimam que a participação da agricultura familiar no consumo alimentar seja bem menor, seja no máximo 25%, alguns falam em 30%, quando considerada a cesta de alimento consumida perenemente, ou seja, sempre pelo brasileiro em média, ponderando volumes também, porque depende da quantidade e tipos de alimentos e a origem, porque tem certas regiões que não consomem determinados alimentos, ou consomem muito mais outros. A participação da agricultura familiar no valor de produção, 23% mencionado, sugere que uma fatia substancial da produção alimentícia está fora desse segmento, especialmente cultura de exportação ou de larga escala. Então, a agricultura familiar ela não participa em cultura de larga escala para exportação. Tendências potenciais, e poderia participar. Tendências potenciais para entre 2024 e 2030, um estudo anterior que nós lemos aí. A estimativa de safra de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2025 agora é recorde. Isso indica a possibilidade de melhor abastecimento alimentar interno, mas vai depender de políticas de apoio à agricultura familiar para que parte dessa safra seja captada por esse segmento. O Anuário da Agricultura Familiar de 2024 reforça que mesmo com área relativamente pequena, ou seja, 23% total das áreas, o segmento mantém alto emprego e produção de alimentos de mercados regionais. Isso é um dado da CONTAG. No leite, há pressões para a melhoria da qualidade, acesso ao crédito. Por exemplo, o Plano Safra de 2025-26 destina recursos ao PRONAF, assistência técnica, infraestrutura de refrigeração, transporte para que os produtores familiares possam aumentar a produtividade e sua participação. Fonte do Correio da Manhã. Conclusão: estimativa de capacidade alimentar da agricultura familiar e as lacunas que acontecem conosco. A agricultura familiar contribui significativamente à segurança alimentar brasileira, sim, especialmente com alimentos básicos, hortaliças, tubérculos, frutas regionais, leite, feijão, mandioca. Contudo, o segmento não atualmente produz a maioria dos alimentos consumidos no Brasil. Ele não produz a maioria, mas ele produz uma parte importante. Se alimentos for entendido, se a palavra alimentos for entendido como a totalidade de uma cesta de consumo alimentar nacional, isso porque muitos produtos de larga escala de exportação ou de base de agronegócio têm origem fora da agricultura familiar. Então, contudo, o segmento atualmente não produz a maioria dos alimentos consumidos no Brasil, se alimentos forem entendidos como a totalidade da cesta de consumo alimentar nacional, isso porque muitos produtos de larga escala de exportação ou de base de agronegócio têm origem fora da agricultura familiar e são para exportação, né? Alguns estudos colocam a contribuição da agricultura familiar no consumo nacional efetivo na faixa de 20% a 30%, com maiores participações em proteínas específicas, leite, por exemplo, ou carne, ou tubérculos, ou frutas regionais. Complementando esse estudo, para atualizações melhores, não foram achados dados mais recentes de 2024 e 2025 que fossem suficientemente desagregados por tipo de cultura e origem, agricultura familiar versus agricultura não familiar, para a gente poder fazer uma estimativa muito precisa em toneladas ou calorias para alguns produtos. Calorias não interessa tanto, mas apesar de que isso aí para a questão da nutrição é importante, mas falando mais de quantidade de alimento, né? Mas com o que se tem disponível, nós podemos compilar estimativas parciais e hipóteses razoáveis, apontando onde faltam dados. Por exemplo,
Pecuária, bovino, corte, aves, suínos, caprinos e leite. Dados da agricultura familiar versus a total. A total, ou seja, as outras. Do censo agropecuário, a agricultura familiar detinha 31% do rebanho bovino, 45,5% das aves, 51,4% dos suínos, 70,2% dos caprinos e 64,2% da produção de leite. Estimativas parciais. Se tomarmos, por exemplo, a produção de leite de 2024 como 25,4 bilhões de litros que nós mencionamos e a participação da agricultura familiar 30%, parece que diminuiu um pouco em relação a 2017, isso daria algo em torno de 7,5 a 8 bilhões de litros de leite produzidos pela agricultura familiar em 2024. Essa estimativa depende de dados mais precisos de participação. Os grãos, leguminosas, oleaginosas, produção total. A estimativa da safra nacional para 2025 são 341,2 milhões de toneladas, dados do IBGE. Se a agricultura familiar participa com percentuais variáveis, por exemplo, para milho e feijão, etc., os dados de 2017 mostravam que ela produzia uma parcela significativa. Por exemplo, milho, grão em aproximadamente milho em grão 56%. Se aplicarmos um valor conservador, diríamos entre 30% e 40% da produção desses grãos sendo da agricultura familiar, dependendo do produto, poderia ser responsável por algo em torno de 100 a 140 milhões de toneladas desse grupo em 2025. Mas essa faixa é incerta e esse dado não é preciso. Frutas. 2024, o valor de produção de frutas foi de 91,5 bilhões de reais, um crescimento de 21% frente ao ano anterior de 2023, agência de notícias do IBGE. Mas não há dado público recente que separa o quanto disso é de agricultores familiares. Se assumirmos que a agricultura familiar tem participação alta, frutas regionais, produção local, etc., talvez entre 40% e 60% nós poderíamos estimar que frutas da agricultura familiar tenham gerado 36 a 55 bilhões em valor. Em quantidade, isso dependeria do tipo de fruta. Os grãos de leguminosas, oleaginosas por região. A distribuição regional da produção nacional de cereais, leguminosas ou oleaginosas em 2024 era no Centro-Oeste 49,4%, no Sul 26,8%, Sudeste 8,8%, Nordeste 8,8%, Norte 6,2%. A agricultura familiar está mais fortemente presente em algumas regiões, Nordeste, Norte, Sul, para determinados grãos, e leguminosas menores, menos presente nas grandes monoculturas de exportação mais concentradas no Centro-Oeste. Portanto, a parcela da produção de agricultura familiar de grãos nacional provavelmente tem uma distribuição estadual regional mais dispersa, menos nas grandes áreas de soja, milho, que são para exportação. Agricultura familiar em geral. 3,9 milhões de estabelecimentos familiares, 77% de estabelecimentos rurais no Brasil, área ocupada por cerca de 23% do total de estabelecimento. Essas proporções permitem estimar a participação média dos alimentos e se esse total for alinhado com o total dos alimentos, diversificadamente no Brasil. A agricultura familiar participa entre 20% e 30% da produção total em grande escala para a mesa brasileira. Mais certos produtos, leite, frutas, tubérculos, legumes, aves, a participação pode ser muito maior. Então, representa uma cesta básica, por exemplo, o agricultor, o pequeno agricultor familiar, ele vem a contento, agropecuários nós temos de 80 a 81 milhões de hectares em locais de produção, emprego de 110,1 milhões de pessoas e o valor bruto de produção responde por 23%. Tudo isso aí nós já lemos, Estimativa da capacidade alimentar. Produção total de grãos, leguminosas ou oleaginosas, estimativa para 2025, nós falamos 341,2 milhões de toneladas. Acreditando que a agricultura familiar fique entre 30% e 40% do total de contribuição, ainda que moderada, muitos grãos são para exportação, são commodities de grandes produtores, isso daria em torno de 120 a 140 milhões de toneladas de grãos, leguminosas ou oleaginosos produzidos pela agricultura familiar. Em alguma parte é exportação, mas não é forte. Leite, produção
total, 25,4 bilhões de litros em 2024, estimativa é de 30%, de 7 a 8 bilhões de litros de leite proveniente de agricultores familiares. Aves, ovos, suínos, uso de dados de 2017, aproximadamente 45%, suínos 51,5% da propriedade familiar, mas a gente não tem aqui o número de toneladas. E frutas, hortaliças e tubérculos, eu acho que eu já falei aqui, dá 91,5 bilhões em 2024, algo em torno de 40 a 60% de participação de certas frutas em mercados regionais, hortaliças, subsistência, etc. Algo como 30 a 50 milhões de toneladas desse tipo de alimentos possam ser provenientes então, 91,5 bilhões em valor, que corresponde a 40 a 60% de certas frutas ou das frutas de uma maneira geral produzidas por eles, algo em torno de 30 a 50 milhões de toneladas, quer dizer, é muita coisa, né? Limitações, incertezas e recomendações para melhorar as estatísticas. Os dados de 2017 são os mais desagregados para a agricultura familiar versus a não familiar, mas são antigos. Desde então a produção total mudou bastante, novas safras, safras recordes, variação climática, preços, políticas agrícolas. Não dá para a gente bancar que é sempre 25%, que é sempre 30%, que é sempre tem mais leite, mais fruta, mais hortaliça, não é uma média. Falta dados públicos atuais de 2024 e 2025 que dividam quantidade produzida por produto da agricultura familiar versus estabelecimentos de maior porte, por exemplo, do agronegócio ou da patronal. Para alguns produtos, grãos principais de exportação, soja, milho em grande escala, a participação da agricultura familiar é menor. Para frutas, hortaliças, tubérculos, leite, carne menores é maior. A agregação exige dados mais específicos para cada cultura por estado para estimar o bem. Veja bem, para nós fazermos uma estimativa, nós teremos que ter um novo censo, e normalmente vimos os setores e vimos a participação. Essas participações elas vão ser sempre em média, porque isso muda ano a ano. O fato é o seguinte: a agricultura familiar, que corresponde a 23% apenas do território, 77% dos estabelecimentos agrícolas, ela é super, mega importante para a alimentação do brasileiro. Ela participa até 30% nessa alimentação. E se a gente imaginar uma cesta muito basicona, ela participa com valores superiores. A gente importa alguma coisa, mas a gente tem um volume de exportação do agronegócio razoável, então isso mais ou menos compensa. Se nós tivéssemos mais terras e mais agricultura familiar, porque nós temos um percentual grande de pessoas trabalhando, se nós tivéssemos um percentual um pouco maior no campo e mais terras para essas pessoas subsidiadas e ajudadas, né? Porque eles também às vezes têm que gerir esses negócios, nós teríamos um percentual de alimentação familiar da mesa do brasileiro com origem na agricultura familiar maior, o que economizaria as nossas importações, ainda que a gente não fizesse mais exportações. Bom, tudo isso que eu falei nessa rapidez aí, com essa quantidade imensa de dados, é agricultura familiar. Se você quiser deixar algum comentário, essas digressões aqui, elas saíram de vários lugares, é difícil entender esses dados todos. Eu falei muitos dados, não dá para você guardar, você ficou com uma média aí. O fato é que é muito importante esse setor, agricultura familiar, na mesa do brasileiro, porque ela evita exportação de produtos, evita a falta de produtos. E nós temos um país ensolarado, de norte a sul, com várias regiões e com muitos climas. Então nós temos diversidade de produção. Se a gente tiver mais terras, mais gente nas terras, nós vamos importar cada vez menos e poderemos chegar até exportar esses produtos dessa cesta que nos satisfaça a sobra, nós podemos exportar e ganhar um pouco mais de dinheiro. Com tudo isso que eu falei, eu fico por aqui, agradeço a sua boa vontade, agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.